Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um programa da série Dois Pontos de Vista Podcast. Muito bem-vindo, Mauro. Estamos iniciando aqui mais um programa. Seja muito bem-vindo. E aí, Marcelo, como é que tá, cara? Frio, calor, sol, toda hora, uma loucura, né, cara? Rapaz, tá tudo meio que no mesmo dia, uma confusão, mas no fim a gente se ajeita, né, cara? Pô, saí hoje com calor de casa e agora já tô com frio, entendeu? E a perspectiva agora é de frente fria, aí você liga a rádio, é sol, aí eu já não sei mais onde eu tô, cara. Ô, Mauro, pra você que pega onda, eu ouvi hoje de manhã que as ondas estão dando mais de 2 metros aqui no litoral. Na Baixada Santista, hoje a previsão é de 2,5 metros de onda, o mar entrando em ressaca aí pro final de semana. Então, quem curte pegar uma praia, quem curte pegar uma onda, toma cuidado. Ô, Mauro, eu confesso a você que meu esporte ele é mais para esportes de areia. Então, eu gosto bastante de futevôlei. Futebol eu larguei mão, Mauro, machuca demais. Então, eu larguei mão agora só na base do futevôlei e eu dando meio preguiçoso pro futevôlei também, né? Você, eu sei também que é um adepto de esportes de areia. Você gosta de jogar o beach. E também, futevôlei você também arranha, Mauro? Não, nem quero porque você perde futevôlei. Aí é muita habilidade pro meu gosto. Ô, Mauro, fiquei sabendo que você era zagueirão, né? Zagueiro de futebol, mas zagueiro jogando beach tênis. Só se for pra chutar a bola pro alto. Ô, Mauro, você era daquele zagueiro clássico ou daquele zagueiro... Raiz. Raiz. Zagueiro raiz. Se não der na bola, vai o centroavante e tudo. Alguém não vai passar. Ai, Mauro, isso é muito bom, cara, muito bom. Cara, ontem também, Mauro, a gente teve um trânsito bem pesado na Baixada, greve do início de uma possível greve dos caminhoneiros. Eu que venho da região do ABC Paulista para cá, demorei praticamente quase 2 horas para chegar aqui ontem. Nossa, ontem foi uma loucura mesmo, até o preço do diesel absurdo, né? E os caminhoneiros têm razão em reivindicar aí o preço do frete muito alto. Hoje nós não estamos em pandemia, não estamos nada, e o preço do diesel cada dia mais alto, né? É engraçado que tempos atrás a gente ouvia falar que o preço do diesel era alto, mas nós estávamos em pandemia. Agora, ele sem pandemia, ele é mais alto ainda, né? E as pessoas vão vivendo como nada tivesse acontecendo. É bem tudo estranho tudo isso, né? Ô, Mauro, eu assim acompanho bastante, né? Toda hora eu tô na estrada, etc e tal. Ontem a fila de caminhões, eles entraram todas para a interligação lá do Planalto, né? Da parte de cima, né? O Planalto é a parte superior Sim. aqui da Serra do Mar. E tanto que eu tive que descer ontem pela Anchieta. Eu não consegui descer pela Imigrantes porque os caminhões meio que, vou dizer, bloquearam, não sei se essa é a situação certa, mas a interligação estava cheia de caminhões e a gente não tinha acesso ali pela interligação. Então eu tive que descer a serra ontem pela Anchieta e para chegar aqui no nosso escritório, né, no nosso estúdio, eu tive que entrar ali pela interligação da Baixada Santista. Tem uma ali, até aquela ponte estaiada bem bonita que tem ali. E assim, aparentemente a estrada estava bastante tumultuada ali, e no caminho para o porto, ali na Cônego, que eu nunca sei o nome, Cônego Manuel Alves. A Cônego também estava toda travada, então ontem foi mais complicado para chegar por aqui. Teve reflexo desse trânsito aqui na Baixada ontem? Ô Marcelo, ontem o trânsito na Baixada em si estava mais tranquila, né? Mas nós notamos aí no trecho ali de serra mesmo, teve algum tipo de problema, no Rodoanel também estava bem movimentado ali todo o trânsito, que acaba impactando em tudo que é para lá na rodovia Castelo Branco, né? Inclusive vocês que andam aí pela rodovia dos Imigrantes, o próprio Rodoanel, tomem cuidado também, né? Com excesso de velocidade, principalmente hoje, além do perigo, né? Que já não é para andar em alta velocidade, e tem os radares inteligentes, né? Por inteligência artificial. Hoje eles se pegam do alto, falando no celular, sem a mão no volante. Então, assim, é para ficar preocupado? Não, quem anda certo não tem problema nenhum, mas quem não anda... Eu vou ter que tomar um certo cuidado sempre ali, eu não costumo, assim, muito raro eu olhar o celular, tanto que agora, Mauro, eu coloco o celular no silencioso, cara, principalmente quando eu tô dirigindo. Por quê? Porque aquele bipzinho do celular, ele aguça o seu desejo de pegar o celular. Então essa é uma dica para todas as pessoas que dirigem, que essa foi uma das formas que eu encontrei para não mexer no celular enquanto eu estou dirigindo. Coloco o Waze reflete na tela do celular ali, mas eu coloquei ele no silencioso. Entendi. Então, assim, não faz o bip, assim, deixou de aguçar minha vontade de usar o celular ou pegar o celular
enquanto eu estou dirigindo, até porque é proibido, pode dar multa pesada, então tem que tomar muito cuidado. Então essa é uma dica aqui do podcast Dois Pontos de Vista, para você que dirige, coloque o celular no silencioso enquanto você está dirigindo, para você não se sentir atraído pelo danadinho do aparelho do celular. Não cair em tentação. Não cair em tentação, né, Mauro? Tem uma oração que fala, não cair em tentação, mas livrar-me do mal. Ele queria dizer sobre isso. Essa foi boa. E hoje, né, Marcelo, já aproveitando aí o gancho do celular, de deixar ali no sem toque, né? Hoje o programa nós queremos falar com você, né? Você que está pensando aí em empreender um novo modelo de negócio, fazer a expansão da sua franquia, ou você tem 3, 4, 5 lojas próprias e quer um negócio para você expandir e não sabe, ou você está procurando uma consultoria, como é que eu coloco o meu negócio para funcionar de uma maneira que traga lucratividade? Esses são pontos importantes nas estratégias comerciais. Por quê? Hoje nós vemos várias lojas fechando, várias pessoas que compram franquias de forma equivocadas ou na emoção, naquele pitch de vendas. O que é pitch de vendas? É aquela alavancagem que as pessoas fazem para criar o desejo em você em comprar uma franquia de uma maneira emocional e não racional. Então, hoje, eu, Mauro Gonçalo e Marcelo Gaspar, estaremos falando um pouquinho sobre esse tipo de sensação. Como construir o seu negócio para você que é um investidor, para você que tem as suas lojas, para você que quer expandir, alavancar o seu negócio de franquia. E estamos falando também com você que pensa em comprar uma franquia e não sabe o que comprar, como comprar, o que analisar. Então hoje é um papo para você aprender um pouquinho, nós com mais de 30 anos aí de experiência nesse mercado, colaborando com este mercado tão inovador e tão promissor que é o mercado do franchise brasileiro. Não é mesmo, Marcelo? É isso, Mauro. Eu acho que é importante tudo isso que você falou e eu acho que tem alguns pontos que a gente vai esmiuçar daqui por diante aqui, bater esse papo, que é um papo livre, leve, solto, Sim, descontraído, para a gente falar um pouquinho sobre todo o projeto de modelo de franquia, desde aquela pessoa que não tem ainda o modelo de franquia, mas tem lá 1, 2, 3 unidades do seu negócio, até mais um pouquinho, 4, 5, e que queira ter um processo de franquia até para poder administrar melhor isso, evitar determinados riscos, inclusive riscos trabalhistas e etc e tal. Então hoje a gente dá diversas dicas aqui para falar sobre isso, margens, e a gente segue nesse papo aqui, Maurão. Maurão, importante. As pessoas se preocupam muito, muitas vezes, com a receita no final das contas que qualquer negócio de franquia pode trazer, e às vezes elas não se preocupam, principalmente com os custos fixos. E eu, como sou um cara bastante financeiro, você sabe disso, né, Mauro? Processual e financeiro, e você é extremamente comercial e de operações, a gente sempre troca diversas ideias sobre isso. Cara, o quão a margem é importante para essas pessoas que muitas vezes querem abrir o seu negócio ou querem tornar o seu negócio franquia e querem demonstrar para um possível investidor, seja ele investidor nato ou seja ele aquele investidor que vai estar ali atrás do balcão, vou chamar assim, tocando o negócio, o quanto é importante observar as margens, os custos fixos. Como que você vê esse detalhe, Maurão? Marcelo, é uma pergunta muito importante para qualquer tipo de negócio. Esse vai até além do franchise, né? Esse vai para desde a pessoa que tem a quitanda no bairro até um posto de gasolina, uma franquia com 10 lojas, 5 lojas, ou seja, uma loja só, não tem problema nenhum. O que é o lucro líquido? Vamos falar disso, né? Como é que você ganha dinheiro? Hoje, Marcelo, as pessoas têm que entender o seguinte, o faturamento, né? Por exemplo, aquela loja que tem a porta aberta, que faturou lá, entrou 30 mil de vendas durante o mês, ele fechou o mês, entrou 30 mil de vendas. Aquilo não é a receita líquida da loja. Muita gente se confunde com isso, né, Mauro? Muita gente acha que entrou o faturamento é meu lucro. Isso Exatamente. Não é assim. Não é assim. Então, assim, você teve 30 mil de faturamento. E aí, quando você entra, qual é o meu custo fixo? Aí você vai desde conta de água, conta de luz, conta do funcionário, da contabilidade, material de limpeza, quanto você gastou de marketing, tráfego pago, impostos. Tudo isso faz parte do seu custo fixo. Além do caso de franquias, royalties, às vezes algum app que a pessoa tem que pagar. Taxa de sistema, a própria taxa de marketing, que muitas vezes tudo isso faz parte do processo do seu custo fixo. Então, funcionários, para quem trabalha, CLT, tem tudo isso, impostos, né? E até PJs também, você tem um compromisso de pagamento.
E o que é importante? Chegou no final do mês, se essa receita somada der mais, um exemplo, do que os 30 mil reais que você vendeu, na realidade você não teve lucro nenhum, você fechou no prejuízo, né? E isso que as pessoas precisam entender. Mas passou só 2 mil, não é só 2 mil. Se nós pegarmos um ano de 2 mil, são 24 mil. É mais do que um mês de receita seu inteiro de venda e não de lucro. Ô Mauro, eu acho interessante que assim, é importante a gente também falar sobre isso, porque as pessoas quando vendem franquia ou têm o desejo de comprar uma franquia, porque tem os dois lados, a venda, né, porque são as empresas que inclusive nós somos uma consultoria premium de expansão, então a gente trabalha muito esse lado de encontrar os melhores candidatos com os melhores perfis para poder comprar as franquias mais adequadas com o perfil que essas pessoas têm. Por quê? Porque tem algumas regrinhas na parte de compra de uma franquia e no tocar do dia a dia de uma franquia também, que é muito interessante e muito importante. Por exemplo, o break-even, que é uma palavrinha em inglês, mas que nada mais do que significa ponto de equilíbrio. Exato. Né? Então, isso que você está falando de faturamento versus os custos fixos, é importante que as pessoas entendam que quando elas empatam, faturei 30, gastei 30, ela entrou no ponto de equilíbrio. Okay. Ou seja, a partir daquele momento, a empresa tem uma boa tendência e probabilidade de continuar até o processo de se gerar receita, que é gastei menos do que arrecadei, ou seja, meus custos fixos totais são menores do que o meu faturamento que acabou de entrar, ou seja, essa diferença entre o que eu gastei e o que eu arrecadei passa a ser o lucro líquido dessa operação. E nesse caso, Mauro, qual a tua melhor dica para essas pessoas conseguirem construir essa pavimentação a partir de alcançar o break-even para depois conquistar esse processo de lucro líquido? Tá, essa é uma pergunta que é muito importante quando a gente fala de margem líquida dos produtos que você tem dentro da sua operação. Por exemplo, você tem ali uma loja e você tem 10 produtos naquela loja. E você vai chegar num ponto que, por exemplo, você tem lá uma caneca, né? Essa caneca aqui você pagou 1 e você quer fazer uma promoção dela vendendo a 1,20. Então, se você calcular todos os impostos mais o custo fixo que você teve para comprar essa caneca, ela já te custa 1,18, 1,17, você ganhando 2 centavos. Aí no final do mês, você viu que a promoção da caneca foi excelente. Você vendeu 5 mil canecas que você tinha no estoque, fez o dinheiro, transformou a caneca em dinheiro, e aí você fala assim, esse mês eu vendi tanto porque eu vendi tantas das canecas. Se você vendeu todos os produtos que não te entregavam uma margem de ganho, você na realidade você aumentou o seu prejuízo. Porque agora você não tem nem o lucro, nem o produto. Né? Aí complicou. Aí complicou. Então, aí o ponto de equilíbrio fica cada vez mais distante. Né, aí você nunca vai conseguir buscar esse ponto de equilíbrio. O que é importante? Você trabalhar com um produto que te dê margem de lucro. O que é a margem de lucro? Que você consegue pagar R$1 e vender por R$2,50. Um exemplo. Que você calculando todos os impostos, todo o seu custo operacional, ar-condicionado, luz, água, tudo, enfim, tudo que nós falamos, ainda sobra um dinheiro para você daquela operação. E isto é o seu lucro. Agora, quando eu preciso ter de lucro? Aí você tem que fazer uma continha aí básica. Pegar aquele lucro, multiplicar pela quantidade de dias para saber quantas vendas daquele estilo você tem que ter por mês para cobrir o seu custo e para sobrar dinheiro para a sua sobrevivência. Até porque nem relógio trabalha de graça, né, Marcelo? Trabalhar de graça é bem complicado. E olha, tem cara que até se arrisca. Até se arrisca, é verdade. Mas não dá, né? Mas não dá. A gente falando nesse fluxo, né, desse processo todo da parte de franquia, é interessante porque muitos investidores, eles conseguem, inclusive, se tornar master franqueados de vários modelos de franquias, etc. e tal. Esse cara é um cara que muitas vezes ele já encontrou um modelo de formatação de negócio que ele já consegue ter a primeira, depois tem a segunda, a terceira, chega a ter 10 lojas da mesma franquia. Às vezes ele compra franquias de outros ramos também e começa a fazer esse projeto. Cara, para um cara se tornar um master franqueado, Mauro, é um caminho do cara realmente estudar, o cara entender como é que funciona o projeto, se enfiar de cabeça mesmo naquilo. Qual que é a tua recomendação para isso, Mauro? Você que é um cara com experiência extrema no mundo do franchising. Bem, o master franqueado nada mais é o cara que
ele multiplica o número de lojas que ele tem dentro do mesmo segmento de preferência. Às vezes tem um multifranqueado que ele trabalha com várias categorias de produto. Ele compra 2 lojas de doce, 2 lojas de chocolate, 2 cafeterias, 2 lojas de carro, enfim. Ele faz um mix de produto, se torna um multifranqueado. O master franqueado, ele tem várias franquias da mesma marca, que é a diferença. Então, o que é importante? Esse master franqueado, geralmente, se ele está escalando, ele tem uma loja, deu certo, abriu a segunda, deu certo, abriu a terceira, deu certo, ele está escalando com qualidade. O que você não pode ter é o seguinte, você ter uma receita, e essa receita você fala, eu consigo comprar 5 franquias da marca X. E você vai lá e compra 5. Só que você não sabe para quem você vai vender. Complicado, né? Entendeu? Você não sabe se você vai ter uma sinergia com a marca, com as pessoas que estão naquela marca, com o produto. Por exemplo, você compra lá uma franquia que faz intermediação de moto. Né? O cara lá, ele vende moto. Ele adora moto, ele curte moto, ele comprou moto, então ele foi lá e montou uma loja que faz intermediação de vendas de moto. O que ele precisa ter? O relacionamento com quem compra moto. Se ele não tiver esse relacionamento com quem compra moto, a tendência do modelo de negócio dele, né, é fracassar. Porque ele vai ter a geração de demanda através de um tráfego pago ou de alguma coisa que ele faça dentro da cultura da marca que ele comprou, vai gerar essa demanda para ele, do cara que foi oferecer a motocicleta para ele, e ele precisa ter o canal de escoar. Como que é feito isso? Através de network, de relacionamento, de busca por inteligência artificial. Não é uma coisa automática, ele comprou e vendeu. Se ele não tiver esse trabalho, ou seja, pôr a mão na massa, que é um caso específico de um tipo de franquia, que é esse, você não vai conseguir prosperar e você vai ter um negócio fracassado. Existe um outro modelo de negócio que é a franquia destino. O que é a franquia destino? É onde a pessoa vai buscar aquilo que ela quer. Estou morrendo de vontade de comer um chocolate X que só aquela empresa tem. Em shopping tem muito disso, né, Mauro? As lojas de shopping tem muito esse caminho, principalmente de ser um destino, além de ser um local de passeio que pode atrair a pessoa de uma forma ou de outra, né? Mas o shopping também, além dele ser um passeio de uma forma ou de outra, mesmo que você vá montar uma franquia dentro de um shopping center, você tem que ver se a característica da sua marca faz sentido para aquele shopping. Existe hoje, Marcelo, uma tendência dos shoppings serem um local de entretenimento e não tanto, às vezes, de compra. Então as pessoas vão lá para passear, para assistir um cinema, na praça de alimentação, comer um doce, tomar um café, enfim, fazer outra programação que não é consumir, por exemplo, roupa. Né? Às vezes ela pode ir ao shopping, tomar um café, comer um bolo, um almoço. Hoje tem inclusive vários restaurantes bacanas indo para shopping, né? Tem casas especializadas em parmegiana bacana que está expandindo em redes de shopping. Nós temos aí sorveterias premium indo para shoppings, que é um passeio gostoso, né? Um passeio gourmet. Você passeia e aproveita para comprar, né, Mauro? Exatamente. E aí é o seguinte, a hora que você chega na roupa, hoje as pessoas buscam um pouco o online, né? Hoje tem empresas aí, muitos apps aí que tem marcas bacanas que você compra ali, até vem de outro país, alguma coisa, por um preço muito mais acessível, né? Você recebe no conforto da sua casa e acaba usando o shopping realmente para entretenimento. Aí você montou uma franquia dentro de um shopping que vende vestido de festa. Qual é a chance de dar certo um negócio desse? Mauro, sabe o que eu tenho percebido? Essa semana mesmo eu visitei alguns shoppings de Campinas, também visitei shoppings aqui de São Paulo, né? Geralmente as marcas, as administrações dos shoppings, eles têm mais ou menos um padrão das lojas que eles querem ter lá dentro, né? Parece não ser, e esse é um ponto que eu não conheço muito, por isso que eu estou te fazendo agora uma pergunta, né? Foge até um pouco do bate-papo, mas sim uma pergunta. Os shoppings, em alguns casos, eles podem até negar alguma franquia ou alguma loja que queira se instalar dentro da sua propriedade, se eles não tiverem, de repente, o mínimo de como é que eu posso dizer assim? O mínimo de aderência com a marca? Pode acontecer do shopping não aceitar? Pode sim, porque o shopping ele avalia primeiro o mix de produtos que eles já têm no shopping, né? De repente ele é um shopping que ele já tem muitas cafeterias e você tem a ideia de abrir mais uma cafeteria.
ele vai virar para você e falar assim, olha, Marcelo, é a cafeteria, para esse shopping eu não tenho mais espaço, eu tenho 8 cafeterias que já atendem muito bem e eu não posso mais ter um espaço para alocação de uma próxima cafeteria. Então acontece. Mas tem alguns casos que são exceções, né? Por exemplo, eu tenho uma grande marca de renome de chocolate e café que eu quero ir para o shopping X. Aí, qual é o interesse? O interesse é do shopping. Do shopping. O shopping quer ter aquela marca. Aquela marca. Por quê? Aquela marca gera fluxo para o shopping. Então, assim, calma aí. Eu tenho lá o café truque-truque, né? que não gera fluxo, está ocupando um espaço, faz parte do... Se assistir o Café Truque-Truque de verdade e quiser vir patrocinar aqui o nosso podcast, vem, hein? Venha e traga um pão de queijo pra gente. E aí, no final, quem quiser mandar aí um pão de queijo, uma pizza aqui pro programa, nós vamos falar a marca, né? Por favor, eu gosto de pizza que tem bastante queijo, tá? E pizza de queijo. Eu adoro 4 queijos com bastante gorgonzola. E anuncia aqui com a gente. E por favor, pizza de 4 queijos tem que ter gorgonzola, tá? Pizza de... Tem uns caras tira qualquer outro queijo, né, mano? O cara põe mussarela, parmesão, provolone e põe queijo fresco. Não, é gorgonzola. Não vem inventar pizza de 5 queijos para pôr gorgonzola e cobrar mais. Mas voltando ao tema, Marcelo. Então, assim, quando há interesse do shopping center em ter aquela cafeteria que vai trazer um público seletivo melhor, de repente um ticket maior... Porque o que ele avalia? Quando aquela cafeteria melhor vem, é um público que consome um café com um ticket um pouco mais alto, consome um chocolate com um ticket mais alto, que é o mesmo cara que de repente vai comprar um smartphone numa loja bacana, que é o mesmo público que vai de repente almoçar naquele restaurante que vende camarão gostoso, que vai movimentar aquele outro restaurante que vende costelinha de porco, que é uma maravilha de delícia. Beleza. Entendeu? Ou seja, são públicos que estão conectados, que se falam entre si. Entendeu? Então, assim, tudo isso é avaliado. E shopping centers também tem uma outra coisa. Tem aquele corredor que mais vende, tem o corredor que menos vende. Rapaz, é verdade isso. Tem o corredor A, é um preço porque ele vende. Você vai pro corredor, o preço do aluguel muda, né? Muda tudo, ali, muda né? tudo. O preço do metro quadrado do shopping muda. Você vai para um outro corredor, dependendo das lojas que estão lá, é mais barato, mas porém você não tem fluxo, né? E hoje o fluxo ele impacta diretamente no seu resultado. Porque você vai voltar naquele velho ditado. Qual é o produto que mais vende? Aquele que mais se oferece. Né? Se você não tiver gente para você oferecer, você está preso àquela quantidade mínima. Aí aquela mínima você tem que fazer conversão, que aí a conversão de venda, que a gente chama de PA, né? Número de peças por atendimento, ele cai muito. E aí a franquia geralmente não consegue performar. Ô Mauro, mudando um pouco agora aqui o processo para o lado mais das empresas que hoje já existem, das lojas, empresas que hoje já existem, mas que não operam no modelo de franquia. As pessoas podem pensar assim, cara, é muito fácil, vou transformar o meu negócio em franquia e vamos que vamos. Cara, tem alguns segredos e tem algumas situações de documentação, de processo, de escalabilidade, né? Que isso tudo interfere no modelo para que você possa se tornar uma franchising, né, uma franqueadora e ter franquias abaixo de você. Você consegue explicar para a gente um pouquinho desse processo que é feito para transformar empresas que querem se tornar franquias? Porque não é um modelo simples, ela tem que ter todo um estudo, todo um trabalho sobre isso, né, Maurão? Sim, o mais importante de tudo, Marcelo, do que tudo isso é você ter um método, né? Quando você vê que o seu negócio é um negócio que está indo bem, é um negócio que está trazendo uma rentabilidade, você alcança um bom resultado, você tem que primeiramente contratar uma empresa especializada nesse serviço, que é o quê? Entender o seu negócio, ver se ele tem possibilidade de escalar. É um modelo que eu consigo escalar, né? A minha logística vai atender o mercado local, não vai atender o mercado local? Qual é o meu custo de frete para eu atender aquela região ou não aquela região? Porque, de repente, o que dá certo no Rio de Janeiro não dá certo em São Paulo. Exatamente. Entendeu? O que dá certo em Londrina não vai dar certo em Joinville. Entendeu? São pessoas diferentes, públicos diferentes e cultura diferente. Então, assim, tem que pegar uma empresa que entenda. Quando eu falo empresa que entende, gente, não é só o nome da empresa. Você tem que entender quem está atrás da empresa. Né? São executivos renomados, tiveram experiência, tiveram rodagem em outras marcas, já passaram por dificuldade, crises econômicas, planos financeiros,
passaram por dinheiro que foi retido pelo governo, não passaram, como saíram, viveram pandemia, recuperaram na pandemia, qual foi a estruturação, que marcas passaram, quais dessas marcas têm sucesso no mercado, quais não têm, tem experiência internacional, tem experiência nacional. Então, assim, você tem que entender todas essas etapas da empresa que você está contratando. Porque hoje, o que acontece? Com o tráfego pago, ficou muito fácil hoje qualquer pessoa fazer um discurso bonito através de IA, né? A pessoa pega um discurso bonito, vai ali no tráfego pago, fala bonito, entende bem, e você acaba se encantando, né, por uma coisa que na realidade não vai te entregar de fato. Então, assim, toda essa parte da franquia existe também uma engenharia jurídica, né, que é fundamental. Ou seja, você tem que contratar uma empresa que entende do aspecto jurídico para você fazer uma engenharia jurídica. Para quê? Para você proteger o seu patrimônio, proteger a sua marca, proteger o seu negócio e a pessoa que está acreditando em você também estar protegida. Ô Mauro, isso é importante, porque tem todo um documental por trás disso, citando alguns mínimos documentos que alguns mínimos documentos que você precisa ter para que tua empresa esteja regularizada no mundo da franchising, que é principalmente a circular de oferta de franquia, o contrato de franquia, a parte toda dos manuais. É importante estar associado à ABF, que é a Associação Brasileira do Franchising. Todas essas, e fora outras coisas, que eu só citei algumas delas, que são extremamente importantes para a sua proteção como franchising e que trazem credibilidade para o seu negócio acontecer, né? Porque você escalar isso, você ter investidores que queiram comprar a sua franquia, cara, isso é muito sério. Isso né? Se você quer ter uma marca consolidada, né, quer ter uma relação com seus franqueados de uma forma que esses franqueados se sintam satisfeitos, cara, o cara tá colocando dinheiro naquele negócio. Muitas vezes o cara tá colocando tudo que ele recebeu, muitas vezes trabalhou a vida inteira no mundo corporativo, ele tá pegando tudo que ele recebeu, ele tá colocando naquele negócio, né, Mauro? Sim. E cara, se você não tiver o suporte necessário, a empresa, principalmente de franchising, tem que se preparar, tem que ter as áreas constituídas para você poder fazer uma boa consultoria, uma boa implantação, um bom atendimento desses franqueados, porque no final das contas, se o franqueado, que é o maior tesouro de uma franqueadora, funciona bem, a franqueadora também vai se dar bem, não é, Mauro? Exatamente, ela não só vai se dar bem, além de todos esses processos que você comentou, né, que parece fácil, né, mas não é tão fácil assim, porque eles têm algumas armadilhas, né, dentro desses processos, desses contratos, né. A primeira armadilha que eu falo para você é o seguinte: qual é a sensibilidade, quanto é sensível o seu mercado daquilo que você está montando? Por exemplo, há anos atrás apareceu uma empresa no mercado que trabalhou no processo de sorvete que chamava Paletas. Né? Me lembro. Paleta mexicana, acho que era o nome, alguma coisa. Eu não lembro o país, mas era sobre paletas. Né? Era sobre paletas. Era sobre paletas. E na época foi uma febre, né? Tipo assim, todo mundo queria abrir uma franquia de paletas. Né? Só que era o quê? Um modelo sensível. Não era um modelo patenteado. Era um modelo de fácil cópia. Entendeu? O que aconteceu? Todas as sorveterias começaram a fazer fabricação própria de paletas. E as sorveterias também já tinham uma estrutura, principalmente quem já era no modelo de franquia, que a competitividade já saiu a 200 por hora nessa, né? Exatamente. Então, assim, e qual que é a diferença, por exemplo, da sorveteria da Dona Maria, que faz 20 anos que já tem uma clientela pronta, certo? Ela tem uma margem financeira melhor do que uma franquia, porque o modelo de franquia, ele segue padrões, e você fica meio que, entre aspas, engessado no tipo de produto que aquela franquia tem. Então, por exemplo, amanhã apareceu na novela das 8 um cara tomando um sorvete de framboesa, um exemplo. Uma franquia, ela não consegue fazer essa virada para amanhã ela ter sorvete de framboesa. Ela vai ter, mas vai passar por um cálculo, de repente por um teste de qualidade um pouco mais apurado, a elaboração de um projeto de marketing. Isso não é do dia para a noite. Só que a Dona Maria, entendeu? Ela consegue comprar a framboesa ali no mercado do lado, né? Pegar a framboesa, fazer o sorvete e no dia seguinte já tá lá, paleta de framboesa. E eu que sou um franqueado de uma marca específica de paleta,
eu não tenho o sorvete da moda. Quando esse sorvete talvez chegue até o processo da minha loja, já passou a fase da framboesa. E aí nós estamos no ninho com Nutella. Entendeu? Mudou. Só que a Dona Maria tá lá no supermercado comprando já lata de leite ninho e a Nutella embaixo do Já braço. tá preparando o ninho com Nutella. E aí é o que eu chamo do concorrente invisível. Uhum. Né? Você está trabalhando na sua franquia, tudo limpinho, bonito, projeto de marketing pronto, o trade marketing da empresa pronto, layout perfeito, higiene nota 1000, funcionários devidamente com uniforme, o caixa com pagamento, piques automático, à distância, de todo jeito, sensor ali dentro da loja para trazer um clima gostoso ali de 22 graus, 20 graus, toda ambientação, tudo pronto para te atender, para te vender uma paleta. Só que a sua paleta custa 22, a Dona Maria está quase do seu lado ali na rua 12. Vendendo a 12, né, Mauro? Entendeu? E aí o pai tem 2 filhos e a mulher. E os 4 querem o sorvete. Se a pessoa não tiver um poder financeiro um pouco maior, e aí volta um pouquinho na conversa do shopping, não tiver no ponto certo, no lugar certo, você está com o público errado. Se você está com o público errado, ele não consome o seu sorvete, ele vai comprar o sorvete da Dona Maria, que pode ser muito bom, pode ter qualidade também, não tem problema nenhum, nós estamos falando somente de concorrência aqui, né, de mercado. E principalmente a concorrência quando é invisível, né, Mauro? A concorrência quando é invisível é muito mais complexo. Por quê? Porque você não sabe de onde está vindo aquele processo, você não consegue enxergar claramente, né, até a hora que isso pode destruir o seu negócio. E você vê, Marcelo, é muito fácil, né? Eu falo assim, Marcelo, vamos falar agora 3 refrigerantes. Fala número 1, possivelmente você pensou naquele que termina com cola. Isso. Eu falo número 2, você vai pensar que é aquele que é feito na Amazônia. Né? O número 3, você já tem dúvida. Que tem a fruta Guaraná. É o segundo, né? É o segundo. Isso. E o terceiro... Você já fica em dúvida. Você já fica em dúvida, é verdade. E você não sabe se é da Anta, você não sabe se é Quauí, se é esporte, se é... Muda tudo. Entendeu? Agora, qual é a participação desses outros, que nós estamos brincando aqui, pode ter nome, N nomes, contra esses 2? Aqui nós estamos falando do poder econômico com marketing massivo. Sonho de consumo, desejo, todo mundo quer tomar um refrigerante que o jogador que ele gosta toma, que na novela que ele assiste aparece, todo mundo quer. Né? Mas... O marketing fazendo o papel de marketing e de vendas, né, Mauro? Que é importante, porque marketing é vendas. É isso. E aí o que ele atrela? Aquele refrigerante que teoricamente, de repente não é nem o mais gostoso, mas é o mais falado, né? É o mais conhecido. O que ele coloca junto? Um pedaço de pizza delicioso. Que para você criar o quê? Conexões. Então você vai criar o quê? Toda vez que você vai pegar uma pizza, você fala, nossa, aquele refrigerante gelado, que delícia. Né? Ainda mais se for 0 hoje em dia, né? Que você tivemos até uma propaganda, né, com um jingle bem gostosinho, por sinal, né, Mauro? Então, assim, essas conexões, a marca muito grande faz isso. Só que é o seguinte, a marca muito grande para fazer isso, ela tem que estar conectada ao público que ela está falando. Sim. Aí o que acontece? Aí você fala assim, pô, mas um suco de fruta é muito mais saudável, né? Só que um suco de fruta, o cara vai comprar hoje um copo de suco de fruta, é o preço de 2 litros de uma garrafa de refrigerante. Para um pai de família, que hoje às vezes tem uma família maior, uma família grande, que vive de um salário um pouco mais justo, ele não vai conseguir pegar um copo de suco para atender a família. Ele passa a comprar um refrigerante de 2 litros. Só que aí chegou aquela pessoa chata de visita. O que ele acontece? Ele vai ter que comprar não 2 desse famoso, mas vai comprar 2 do mais barato para poder atender todo mundo. E aí é uma concorrência que às vezes a pessoa não percebe. Mas se você der uma volta, principalmente em dia aí de chuva em São Paulo, que tem garrafa PET para todo lado jogado, né? Você vai ver que muitas garrafas não são dos 2 refrigerantes mais famosos. Marca que a gente nem imagina, vida, né, Mauro? Então, assim, aí que eu falo, é a estratégia, é o processo, é a marca e o brand. Né? Ô, Mauro, hoje você é sócio fundador da Greek Associados. Sim. E na Greek Associados, cujo qual eu também sou sócio, nós fazemos todo esse processo de gestão, todo esse processo de estruturação de franquias e também da parte de uma expansão estruturada, né? A gente não está falando aqui de uma aceleração, não, a gente está falando de uma expansão estruturada
para aquela grande franqueadora, para aquele franqueador que ele quer ter o crescimento da sua rede de uma forma bem elaborada, na busca dos perfis mais certos para estarem conectados com a sua marca, com o seu negócio. Explica um pouquinho para a gente, Mauro, o que a Greek faz de começo, meio e fim e dos diferenciais que a Greek tem, Maurão. Marcelo, o primeiro ponto, eu acho que da Greek, ela é um modelo inovador, né? Ela já começa diferente. Ela começa com executivos que trabalham direto ou indiretamente no nosso grupo, né? Seja nas marcas, seja de seguros, nas marcas que nós fazemos a alavancagem, ou nas marcas que nós fazemos aí a estruturação como um todo, e até os produtos B2C que nós atendemos também na parte de seguros, consórcios, tudo locado. É um hub, é um grande hub de negócio que facilita a vida das pessoas e dos empreendedores, né, Mauro? Exatamente, aonde eu quero chegar com essa informação. Lembrando que a Greek também é um braço muito forte de algumas empresas. Então, assim, todos os benefícios corporativos que uma empresa precisa ter, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, cartão de despesas, ponto eletrônico para controle dos colaboradores, tudo isso a gente tem um grande parceiro aqui na casa que é a VR Benefícios, que pode trazer essa facilidade para as pessoas e para os empreendedores novamente, né, Mauro? Exatamente, é sensacional. Então, aí já começa a grande diferença. Porque a Greek, ela não pega a sua marca e faz pitch de vendas. O que é pitch de vendas, gente? Sabe aquela marca que você clica para comprar e você está ali no Instagram, pô, achei essa marca legal, fale conosco. E você clica ali, você cai no WhatsApp, possivelmente tinha um robozinho ou uma IA ali para fazer, né? Quanto você quer investir? 10, 20 ou 30? Qual é a praça? O cara faz aquele filtro. Aí você cai num pitch de vendas. O que é o pitch de vendas? É o cara que vai conversar com você, vai falar que o negócio é legal, que o negócio alavanca, que o negócio é fantástico, você vai ganhar dinheiro, você achou a coisa da sua vida, é Deus que colocou pra você. e enfim, o cara vai te contar uma história ali incrível e você, possivelmente, quando está procurando, você já tem um desejo de prosperar dentro de você, um desejo de empreender dentro de você e você está ouvinte aquilo. Então você presta muita atenção. Você prestando muita atenção, você se envolve, né? Você sai de uma racionalidade e você entra num projeto emocional, que é onde as pessoas vão fazer e vão te conduzir você para uma outra reunião que eles chamam uma reunião de fechamento, né? Então você vai participar ali daquela conversa, entusiasmado, deixa entender seu perfil, vamos trazer, olha, você realmente tem um perfil, essa praça tem disponibilidade, e vamos, e vai para um pitch de final de vendas, que geralmente eles passam por um closer, né? Ou um gestor, ou um supervisor, enfim, cada um dá um nome específico, que nada mais é do que um vendedor preparado para fazer fechamento de vendas, traduzindo, é isto. É isto, né, Mauro? Né? E geralmente essa pessoa, ela só tem experiência em fechar negócios, ela não tem nem experiência de mercado, ela não sabe como uma loja funciona, não sabe gestão de pessoas, sabe essas pessoas que entendem alguma coisinha, por exemplo, o cara lá é um contador, e o cara pensa que é diretor, o cara pensa que é gestor, sabe, e não é. Né? O cara simplesmente, ele conhece de alguma coisa que ele tem que ser bom naquilo, né? E aí quando chega nesse ponto que nós estamos falando, qual você acha, Marcelo, que é o principal problema dessa pessoa? Para mim, Mauro, é o seguinte, quando a gente olha, foi esse um dos propósitos nossos da Greek, toda a negociação do começo, meio e fim sendo conduzida por executivos de alto patamar de mercado que estiveram comandando empresas, que estiveram comandando unidades de negócios, ou seja, que estiveram participando de grandes negociações que geraram grandes receitas e que tornaram um grande modelo de negócio adequado. Quando a gente fala isso, eu penso numa profissionalização da negociação. É isso que a gente faz aqui na Greek. Quando você está falando ali primeiro com o consultor, depois com o closer, daí às vezes tem que falar com o diretor da empresa de expansão. Acho que isso faz uma diferença no nosso modelo de negócio, que cara, tiramos diversas etapas do negócio para trazer para o nosso parceiro o melhor perfil de compra. Por quê? Porque essa compra é identificada desde o começo por um executivo que conhece do negócio de negociar, que já passou por negociações com grandes empresas e que já seguiu um modelo adequado de negociação. Eu acho que essa, Mauro, é a grande situação.
Tempo, Mauro. Tempo é extremamente importante na vida das pessoas. Quando você quer fazer um negócio, você já quer falar com as pessoas que podem ter um poder de decisão. Por quê? Você fica passando por 1, passando por 2, passando por 3, até chegar no quarto que vai te fazer... Cara, nem sempre, eu costumo dizer isso, e eu vivi minha vida inteira assim, nem sempre o teatro das vendas, como muitas pessoas dizem, Roll and play. é o melhor modelo para se fechar um grande negócio. Sim. Às vezes você estressa o negócio no meio. Por quê? Porque quem está do outro lado fazendo a negociação quer negociar e quer fazer acontecer e quer discutir com pessoas que decidam, tá? E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a Greek tem. Executivos com 30 anos de carreira fazendo as negociações para os seus parceiros e trazendo o poder de decisão para a ponta desde o primeiro contato. E o que é legal, Marcelo, que você está falando dessa experiência toda, né? Quando a gente fala de 30 anos, são 30 anos de experiência, mas acompanhando a modernização de todos os processos o tempo inteiro. Então, hoje nós temos aqui profissionais executivos aí que têm 30 anos de carreira, mas entende de IA, entende de brand, e está conectado com tudo que está acontecendo, participa de grandes feiras, participa de grandes eventos, são caras muito diferenciados, né? E ligado ao nosso ecossistema também, né? A gente tem várias pessoas ligadas como associados, né? Não sócios, associados da empresa, que prestam esse serviço para a gente já com esse perfil também, que é o perfil que nós geralmente recrutamos, né? Pessoas com alta capacidade de entrega, conectado a tudo que de mais moderno que existe para poder atender da melhor maneira possível. Até porque esse perfil de pessoas hoje que atuam no mercado, eles têm muita pressa, né? Tanto o investidor quanto o consumidor, todo mundo tem muita pressa, né? Antigamente você comprava daquela empresa que é amarelinho ali, que você comprava, você clicava para comprar alguma coisa, antigamente falava, nossa, já vai chegar em uma semana, e você ficava contente, não era assim? Hoje você olha, se a entrega é full, se bobear, você entrega hoje ainda. Se você comprar de manhã, à tarde, geralmente está na sua casa. Porque né, se não tiver, você já não compra, entendeu? Você pega o carro e vai comprar. Então, assim... E assim, a gente olha essa evolução, Mauro, a gente percebe que grandes potências do mundo, com relação ao mesmo serviço prestado pela amarelinha, que a gente está chamando de amarelinha, não tiveram e não tracionaram no Brasil da forma que esperavam tracionar, né? Até que eu falo para você, né? Voltando a uma conversinha de 10 minutos atrás, cultura local, como que é performance, né? Nós temos aí hoje um app de alimentação que é muito famoso aí no Brasil, trabalha, acho que uma malinha vermelha de entrega para cima e para baixo. Meu, os caras são fantásticos. Você compra, funciona, o índice de satisfação do atendimento ali é muito bom. Né, você compra, geralmente recebe no tempo, geralmente são empresas ali que atendem praticamente aí quase 24 horas por dia. Só que se der problema, eles são super ágeis e ajudar, pelo menos às vezes que eu tive problemas, fui muito bem atendido nesse processo. Estorna o dinheiro, é tudo muito tranquilo, então você confia. Então nós temos essa empresa que funciona bem, você confia, tem a amarelinha que você também confia. E aí vem uma empresa nova, de outro mercado, entrando agora no mercado nacional. Então, assim, como é que essa empresa do vermelhinho está fazendo? Ele incluiu um novo mix de produto. Você compra shampoo, você compra vinho, você compra produtos de farmácia, tudo dentro do app dele. Porque a outra concorrente que trabalha muito forte com alimentação que está entrando no Brasil, o que é o forte dela? A alimentação. Uhum. O cara é muito grande, o cara é muito forte. Ele vai competir diretamente comigo e eu vou ter uma perda de clientes, porque muita gente vai querer experimentar. E para entrar, eles vão fazer algumas ações de custo zero de frete, possivelmente morda o seu bolo. Afinal, o bolo é sempre o mesmo, né? Você divide o bolo conforme quem morde mais, né? Isso aí. E então, eles já foram para outro mercado. Para quê? Para garantir um faturamento, que é voltando no modelo de gestão que nós estávamos falando, para garantir o faturamento e a liquidez do negócio dele. E fechando aquele assunto da franquia que nós estávamos falando... Você, quando vai fechar a franquia, que você passou para aquele pitch de vendas, o cara te fez assistir um vídeo no YouTube, você já assistiu o vídeo do YouTube, termina o vídeo do YouTube, o cara liga para você para saber se você gostou, se era isso. Ou seja, como é que você vai fazer um investimento racionalmente, pensando no dinheiro que você tem, no fluxo financeiro da sua vida? Como é que você pode decidir alguma compra após um vídeo de YouTube? Que muitos falam que é ao vivo ainda e é gravado. Né? E, então, assim, não dá. Entendeu? Essa é a diferença da Greek. Ela vai ensinar você a comprar bem. Ô Mauro, esse processo é um processo consultivo. Você tá mexendo com a vida da pessoa, né?
Você tem de novo, a modernidade, ela é importante. Agora, a transparência numa negociação, o poder de transmitir confiança numa negociação, acho que isso nunca vai mudar, Mauro. Né? A modernidade é importante, mas a transparência do negócio, a ética na forma de conduzir aquela negociação, e isso, a Greek Associados é expert nisso. Ela tem essa experiência, ela transmite isso para os seus parceiros e clientes, e eu acho que isso é extremamente relevante para que se tenham bons negócios e que se conduzam negociações da forma adequada, né? O Marcelo, eu sempre costumo falar o seguinte, para mim só faz sentido na vida se o dinheiro for abençoado, né? Se for o dinheiro abençoado, aquele dinheiro vai frutificar, aquele dinheiro vai render, eu vou conseguir alimentar a minha família, eu vou conseguir trabalhar aí o projeto de alguns sonhos. A gente sabe que a construção de sonhos não é fácil, mas você pode ir trabalhando, colocando um tijolinho por vez, né? E você fazendo isso de forma abençoada, parece que você coloca um e o Deus coloca outro. E você consegue ser abençoado com aquilo. Aí quando você trabalha com dinheiro que não é abençoado, você enganou uma pessoa para ela entrar aquilo somente para você ter lucro, é como você colocar um tijolinho, alguém lá e tirar aquele tijolinho. Você coloca um tijolinho, a pessoa vai lá e tira um tijolinho. Não constrói alicerce. Você não constrói alicerce seguro, você vai ser prego na areia o tempo inteiro. Né? Então, assim, na Greek, esse é um diferencial de um atendimento humanizado. Né? Aqui nós olhamos no seu olho, né? Nós sentamos à mesa, nós falamos não, dependendo do negócio. A gente prefere não pegar o negócio. Né? E se tiver que fazer coisa errada, nós não vamos fazer. É isso. Entendeu? Nós podemos até errar por um critério humano, mas não por um critério que não seja dentro das regras que a gente acredita em valores. Então, assim, os nossos valores não são negociados na Greek. Eu acho que esse é um ponto fundamental para os nossos negócios. E às vezes você até brinca comigo, né? Calma o jeito que você fala, mas assim, para mim não é não, sim é sim, né? E eu também concordo com isso, Mauro, mas pode ser um pouquinho mais ajeitadinho, né? Diga não, olha, deixa eu te dizer um nãozinho bonitinho, às vezes o não é muito feio, mas dá um nãozinho bonitinho, Mauro. E o Marcelo briga comigo, né? Calma, Mauro. Mas Não, a gente é claro que a gente ri, a gente briga, né, Mauro? Mas a gente, inclusive, diz para as pessoas com transparência, amigo, não é o modelo de negócio que você tem condição nesse momento de investir. O que a gente quer para você, a gente quer o melhor para a gente e o melhor para a pessoa, né, Mauro? A gente, às vezes, até nega a pessoa e diz para ela que aquele investimento não é o melhor para ela. Marcelo, agora você já pensou? Pensa bem, né? Profissionalmente falando, né? Para uma empresa nossa aí que tem tanto tempo de mercado, tanta experiência no mercado, quando imagina você vender um negócio para uma pessoa e depois a pessoa vê que foi enganada, você ter que devolver o dinheiro para ela porque ela foi enganada. Você acha que isso faz sentido? Não pode ser assim. Não pode ser assim, né? Tem alguma coisa muito errada dentro de um processo desse, né? É que eu sempre falo, sobre escalar franquias, sobre escalar negócios, não é a velocidade, é a constância. É isso. Até porque, Mauro, a franqueadora em si, ela também tem que estar preparada para o crescimento. Exato. Não adianta você fazer todo o processo de franchising, acertar todas as pontas, a empresa começa a crescer, de repente ela quer ter 500 lojas e não tem o atendimento necessário, não tem o staff necessário para conduzir os franqueados, porque no fim das contas, quando você compra uma franquia, Mauro, você compra um modelo de negócio pronto. Validado. Não é isso? Isso. Você não quer ter que fazer tudo do zero. Sim. Então você vai lá e acredita num projeto pronto, validado, só que você muitas vezes, até você tracionar, você precisa de ter suporte. Sim. Esse suporte da franqueadora, o treinamento, a reciclagem, ele tem que ser contínuo, concorda, Sim. Mauro? Gente, o suporte de franquia não é no momento de implantação, é para sempre. Entendeu? Se fosse para parar depois da implantação, você poderia pagar royalties. Né? Por que você pagar royalties? Para ter o suporte. Exatamente. Entendeu? Para poder usar a marca, para poder ter acesso à tecnologia da empresa, ter acesso à informação, ter acesso a treinamento, refazer o processo se estiver dando errado, mandar um consultor de campo na sua loja
vê se todo o processo está certo, se a limpeza está certo, se o uniforme está correto, se o posicionamento do tráfego pago está certo, se o sistema que está usando é o sistema oficial, se não está trabalhando com um produto diferente dentro do contratado pela franquia. Enfim, tudo isso tem que ser avaliado, mas assim, é com critério, não é com aventura, né? Então, assim, eu até brinco, né, que cada etapa da empresa tem que ter uma pessoa responsável por aquilo, né? E quando a gente vê, por exemplo, um CEO, um diretor descendo para a operação, significa que tudo está muito errado dentro daquela franqueadora. Entendeu? Por quê? Quando você tem um diretor ou você tem um CEO, seja o cargo que for, aquelas pessoas têm que direcionar as pessoas. Ela tem Mauro, eu acho que isso é importante também, porque a Greek, a gente está comentando aqui sobre a Greek também é uma empresa que ela consegue olhar a tua empresa de A a Z, desde o modelo de gestão, o modelo de eficiência, funcionários, toda. Isso é importante, gente, porque toda empresa precisa ter eficiência. Muitas vezes a empresa acha que crescer só funcionários, ela está crescendo. Não, muitas vezes ela não está tendo a produtividade suficiente para crescer, Mauro. Ela está enchendo a empresa de funcionários, está diminuindo a sua margem. Isso é complicado. Ou ela está indo para o caminho do fim, né? Porque aí ela sai fora do ponto de equilíbrio da operação. Eu costumo dizer que funcionário caro é aquele que não entrega, não é pelo valor do salário. Se você tem um cara estratégico na empresa, que tem uma remuneração boa, mas ele mantém a empresa no ponto de equilíbrio e a empresa em crescimento, esse cara é barato. Uhum. Se você tem um cara barato que está fazendo prejuízo na empresa, tendo que trazer novas pessoas, perdendo equipe, perdendo pessoas boas, essa pessoa é cara. Por quê? As pessoas, quando gostam do trabalho que faz da empresa, que elas fazem, a maioria delas, Marcelo, não sai por causa da empresa. Elas saem por causa de gestores, de diretores, elas saem por causa de outras pessoas. Às vezes ela tem até afinidade com aquela empresa, mas às vezes gestores, diretores mal preparados fazem com que as pessoas embaixo desmotivem. E aí não tem essa entrega que a empresa espera. E aí começa um turnover, que a gente chama troca de funcionário. Sim. O tempo todo. E essa troca de funcionário por um modelo de negócio que às vezes é único, por exemplo, se você montou uma franquia de determinado produto que ele é exclusivo no mercado, você não vai encontrar no mercado pessoas preparadas para executar aquele trabalho. Então, ou seja, toda pessoa que entrar naquele processo tem que ser treinada, preparada, para depois de 3 a 4 meses ela começar a estar performando. Só que para isso existe o quê? Investimento. Isso é um custo que a empresa tem. Então, assim, às vezes você perdeu um profissional, e não vem com essa conversa para mim que, insubstituível, né? Quem substituiu o Pelé? Ninguém. Quem substituiu o Renato Russo? Ninguém. Apareceram os melhores, piores, mas substituir o talento daquela pessoa? Não. Né? Eu sempre costumo dizer que a entrega de um profissional, ela faz toda a diferença em qualquer negócio. E aqui no nosso modelo de negócio, na Greek Associados, ela não é só um modelo que você vai alavancar ou você vai expandir, você vai sentir tranquilidade. Né? O que eu costumo dizer? Quando você vira um Greek, né? Você passa a ser um cliente Greek, qual é, para mim, o maior orgulho que eu tenho do nosso negócio? É eu saber que os nossos clientes dormem tranquilo. E assim, porque tudo que custa a sua paz não tem preço. Então, quando você contrata uma empresa de pessoas sérias, aquelas pessoas que chegam na sua casa, que olham para a cara da sua esposa, do seu amigo, dos seus filhos, do seu cachorro, enfim, de qualquer um, mas você consegue encarar, porque você sabe que você fez o melhor de você o dia inteiro para ajudar pessoas, mesmo que sendo remunerada, mas você está ajudando, você está orientando, você está além daquilo do financeiro. Então, isto vai reverberar, né? E para toda a sua egrégora, né? Por isso que às vezes a gente olha, né, tem pessoas aí que eu vejo no mercado, Marcelo, que faz uma lambança, ganha dinheiro pra caramba, perde tudo. Em várias empresas acontece isso, né? De vários segmentos, né? E então assim, eu já vi aí, né, na minha época tinha assim grandes lojas que era até passeio às vezes de final de semana, tão bonita que eram as lojas, hoje não existem mais. Né? Eu até vou citar uns exemplos de lojas como referências como positivas que eu gostava até na minha infância de passear em São Paulo, que era o Mapping, né? A Mesbla, que eram lojas lindas, Sandis, né? Maravilhosa. Eram lojas que hoje nós não temos mais no mercado e fazem falta. Sim, porque era muito bacana fazer um passeio numa loja dessa, né? Até pelo nível de produto que eles tinham, até pelo atendimento que eles tinham,
pela forma que eles faziam os departamentos, era muito humanizado os atendimentos, era bem legal, entendeu? E hoje não temos mais, né? Hoje, na realidade, se pega uma camisa hoje numa loja, você quer perguntar se tem outro número, você não sabe, você fica andando pela loja. Né? Hoje está muito aquele processo de autoatendimento, né, Mauro? Ô Mauro, acho que é importante também a gente dar um recado, principalmente para quem tem uma empresa, uma franqueadora, ou quem tem qualquer tipo de negócio que entenda que possa estar tendo alguma dificuldade de administração no projeto de margem, né, no projeto de receita líquida. Quando você contrata uma consultoria executiva para olhar o seu negócio, isso não é custo, isso é investimento, gente. Acho que é importante sempre dizer isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas não querem contratar profissionais que podem ajudar a muitas vezes salvar o negócio, Mauro, porque elas acham que isso é um custo. Na verdade, isso não é custo. Ter uma empresa séria, transparente, que olha para o seu negócio com uma visão de fora e que pode te trazer soluções, né, é importante. Isso não é custo, isso é investimento. A Greek Associados é uma empresa e uma consultoria executiva que pode te ajudar com isso. Tá? Existem várias outras empresas no mercado. Agora, entenda que isso vai ser um investimento para o seu negócio e não um custo para o seu negócio. Concorda, Big Mauro? Não só concordo, como que é muito importante também falar que a Greek Associados é uma empresa independente. A Greek Associados não tem vínculo com nenhuma outra empresa. Ela trabalha de forma independente, com processos independentes, não temos junções com empresa alguma no mercado, somos uma operação própria e quem trabalha na Greek. Nós não temos braços ou laços com nenhum tipo de outra empresa. Nós temos parceiros de negócios. Parceiros estratégicos. Mas a Greek é uma empresa independente. Isso é bem bom deixar claro. E filiada à ABF. Filiada à ABF. Importante porque, como a gente diz, a gente tem uma vertente bastante grande, com grande experiência. O Mauro é uma das pessoas mais experientes do mundo da franchising que existem no Brasil. Aproveitem esse bom senhor aqui, vou chamar de bom senhor. Aproveitem esse bom senhor, porque a gente tem aqui uma figura extremamente competente que, por honra, é mais do que um cara que é meu sócio, é meu irmão do coração aqui. Então a gente montou esta empresa com o propósito de trazer prosperidade para as pessoas, onde todos possam ter o seu valor, todos possam prosperar e todos possam seguir. Maurão, você é meu brother, a gente segue junto nessa pegada. Deixa, por favor, o seu recado final aí para a turma que vai assistir o nosso podcast. Pessoal, se vocês não seguem ainda a nossa página no Instagram, @2pontos-e-vista2026 e no YouTube, @2pontos-e-vista. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nunca deixe de investir em qualidade. A qualidade é o que vai entregar para você a melhor receita, as melhores pessoas, o melhor círculo, os melhores processos e a melhor integridade para sua marca. Se você pretende criar um legado para sua família, para sua história, procure a Greek Associados. Nós podemos te ajudar a fazer esse trabalho e com certeza você vai ter muito sucesso e vamos brindar demais este momento. Seja Greek Associados, você também. Muito obrigado. Maurão, o certo pelo certo sempre. O podcast 2 Pontos de Vista é um oferecimento de Greek Associados, o seu hub de soluções inteligentes. Ecoprime Semijoias Limeira, Escola Girassol São Bernardo do Campo, Ar-condicionado Serviços em Geral é RS. Líbero Seguros, segurança que liberta, Unidade Praia Grande. Empresários que queiram divulgar a sua marca aqui no podcast 2 Pontos de Vista, entre em contato com a gente.